pai da minha filha não quer assumir as responsabilidades que nós acordamos. Existe uma forma legal de fazer isso? Olá pessoal, sou Rita Ferreira, mediadora de conflitos, especialista em astrogenealogia e relações humanas. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre responsabilidade afetiva. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão atual, porém não é um tema novo, né pessoal? A gente já vem falando disso já há algum tempo, porque já faz algumas gerações, especialmente as mulheres, vêm pleiteando esse direito de que tenha mais colaboração, mais participação do mundo masculino na educação dos filhos. Eu queria trazer aqui para vocês uma pergunta importante. O que para você é responsabilidade afetiva? Ou a gente está falando de irresponsabilidade afetiva? Quero começar perguntando o que realmente isso significa e quanto você faz isso, ou quanto deixaram de fazer isso para você e você repete isso em outras relações. Aqui a gente vai falar muito além da questão de responsabilidade dos pais com os filhos. Eu estou convidando vocês a refletirem sobre isso nas suas relações, no trabalho, interpessoais, com amigos, grupos, o quanto você se responsabiliza afetivamente, o quanto a empatia faz parte da sua vida ou você não tá nem aí porque nunca tiveram aí para você, e o quanto você faz isso com as pessoas. O mundo está mudando e está sendo demandado, extremamente necessário que nós compartilhemos mais empatia com as pessoas. Então é sobre isso que eu quero refletir aqui com vocês. Falando um pouco sobre a origem dessa irresponsabilidade, primeiro deixando muito claro que a gente sempre vai investigar as gerações anteriores, o contexto em que elas viviam e o fator cultural, porque isso vai mudar muito dependendo da sociedade, da cultura que você vive. Mas, levando em consideração o contexto brasileiro, qual é a origem, uma das possibilidades, uma das causas dessa irresponsabilidade? A desestrutura pai e mãe dentro das famílias. A gente tem dentro da terapia familiar um conceito que se chama parentalização, que é quando a criança, por algum motivo ou dentro de algum contexto, ela se responsabiliza pelo cuidado dos pais. Dentro da cultura brasileira, as mulheres costumam se responsabilizar muito por cuidar das pessoas doentes na família. Os homens, geralmente os filhos mais velhos, se responsabilizam por esses papéis. As mulheres cuidam das pessoas adoecidas e os homens se responsabilizam pela parte financeira da família, quando falta um dos pais. Quando você exerce esse papel, você exerceu o papel financeiro e é mulher, você exerce o papel de cuidador e é homem, aqui você já tem uma questão importante para você investigar quando essa polaridade se inverteu e qual a consequência disso para suas relações atuais. O quanto você ainda cuida, querendo ser cuidado, porque quando a criança não é cuidada, mas ela cuida, existe esse buraco, esse vazio dentro da psique. Então aqui é importante investigar para quando você for para a velhice, você não voltar a ser criança e exigir esse cuidado dos seus filhos e continuar esse padrão de distorção e desequilíbrio da hierarquia. Então, se você fez o papel de cuidador como homem, ou se você faz o papel de provedor como mulher, aqui a gente já tem uma questão importante a ser investigada, a consequência disso nas suas relações. A mulher que faz esse papel de provedor, via de regra, tem problemas em acolher um masculino que faça esse papel. Ela tem uma grande dificuldade de deixar esse papel masculinizado e dar um lugar para que o homem faça isso. E também, por consequência, o homem que faz esse papel de cuidador tem uma grande dificuldade em deixar que a mulher cuide dele. E esse cuidar, esses papéis estão mudando. Sobre isso que a gente vem falando aqui, sobre essas transformações. Não tem certo e errado. O que eu convido vocês a entenderem aqui, a refletirem, é o quanto disso está desequilibrado para suas relações atuais e, como consequência, o grande problema que a gente está tendo hoje nas relações, as dificuldades das pessoas se relacionarem porque estão buscando o papel que elas têm como modelo e eles não estão existindo mais. As pessoas estão se transformando e as que vão buscar ajuda, elas não querem mais exercer esse papel dessa forma como estava sendo até agora.
Então, vamos falar um pouquinho da parte jurídica, o que pode ser feito com relação a esse tema. Você é uma mãe, no caso dessa pessoa que fez a pergunta, e a criança tem 12 anos e você quer que o pai se responsabilize. Se você não tem um acordo firmado, uma coisa legal, formalizada, a minha sugestão é que você procure um Sejusc próximo da sua cidade. Eu já deixei um vídeo aqui para vocês explicando o passo a passo de fazer isso. Então são 2 caminhos. Se você tem isso legalizado e se você não tem. Para quem ainda não tem, vou falar mais a respeito dos homens, mas as mulheres também têm essa questão de não se responsabilizar pelos filhos. Então se você não tem isso formalizado, então a primeira sugestão é que você busque formalizar isso. Eu sempre vou trazer aqui para vocês a forma extrajudicial, que é a forma que eu acredito e é a forma que eu pratico. No extrajudicial, você busca um Sejusc e entra com uma reclamação. Agora, de forma jurídica, como é nesse caso, e aí se você encontrar outras formas, compartilha, comenta aqui para ajudar mais pessoas a se responsabilizarem, assumir a sua parte. Se você já tem um processo onde isso já foi feito um acordo, o juiz já homologou, você e a outra parte se comprometeram a dividir a responsabilidade com os filhos, ou seja, não só a parte da pensão, porque essa é a parte mais fácil, apesar de que quando eu coloquei isso aqui um tempo atrás num vídeo onde eu falei sobre por que os homens estão ficando sozinhos, veio um monte de pessoas falando que das leis misândricas, culpando o governo, culpando as mulheres, e eu não ouvi nenhum deles falando, peraí, eu vou me investigar, eu vou ver por que eu repito esse padrão, eu vou ver por que eu falo sobre esse termo, que eu nem sei o que é, e quando eu comento lá, eu mal sei escrever e uso uma palavra dessa difícil, então eu tô convidando vocês aqui a refletirem para ter um pouco de coerência e coesão no que vocês falam e no que vocês só comunicam e vão repetindo, tá bom? Então, para quem já tem um termo, busca o fórum onde você fez essa ação, ou busca o advogado onde você entrou com essa ação, com esse processo, e faça o acordo ser cumprido. O que eu quero dizer aqui, pessoal? No caso, o pai da criança não quer se responsabilizar por uma coisa que ele assinou e se comprometeu via judicial. Então, assim, você não tem opção de não fazer, obrigação de fazer, se chama isso no direito. Se você não quer se responsabilizar até os 18 anos de forma civil pelo seu filho, é muito simples, pessoal. Não faça filhos. Aí a gente já elimina uma boa parte da questão, ok? Feito isso, já fez, não tem como voltar atrás, você vai ter que se responsabilizar por isso. Então, vamos subir para o adulto muito rápido, porque o universo está cobrando isso da gente, e entender o que é escolha sua e o que é obrigação de ser feito. Então, quando você se compromete, seja via judicial ou extrajudicial, existe um termo, você vai ter que fazer. Quando a criança está com a mãe tem responsabilidade. Quando a criança está com o pai tem a responsabilidade independente do que aconteça. O acordo de como isso vai ser feito, hoje eu não posso, amanhã eu posso, eu tô doente, você pode fazer isso, isso é amigável, isso é relacional. A justiça não tem como colocar no termo a sua vida, tudo que você tem que fazer, porque isso não é o papel. Você precisa saber como você quer criar o seu filho. Os termos, eles vêm como um norte de como isso é feito, e geralmente existe um roteiro, um praxe, onde a gente já trabalha com isso, e você precisa se moldar a esse praxe. Na mediação a gente tem um pouco mais de flexibilidade com relação a visitas, aos valores da pensão e tudo mais. No judiciário contencioso, essas regras são um pouquinho menos flexibilizadas. Então, assim, para vocês começarem a pensar o que vocês querem, quem ainda não fez, pensa nesses assuntos antes de fazer, porque hoje nós temos várias formas de não fazer filhos. Ok? Para quem não tem, para começar a refletir o que é responsabilidade. Agora vamos falar um pouquinho do afetivo. Como eu acabei de dizer, dentro dos termos, o judiciário, nem o mediador, ele tem a capacidade de falar para você, pai ou mãe, o quanto de afeto você tem que dar para o seu filho. Isso é uma responsabilidade sua e também vai depender muito do que você recebeu ou não, e do quanto você vai conseguir transformar isso. E isso tem a ver com responsabilidade, não tem a ver com valores financeiros, tem a ver com caráter, tem a ver com uma forma como você foi criado. Então, para a gente transcender coisas que nós não recebemos é muito mais complicado. E a via jurídica não tem esse poder,
Quem consegue fazer isso é você mesmo, através de uma ajuda terapêutica, por exemplo. Quando você se incomoda porque recebeu dos seus pais, se incomoda por não conseguir dar isso para os seus filhos, você busca uma ajuda profissional e aí você consegue transcender, fazer diferente, nem que seja um pouquinho mais do que você não recebeu. Esse é o nosso desafio enquanto pais, enquanto humanos. Eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos do quanto essa imaturidade, essa irresponsabilidade afetiva é distorcido no Brasil e o quanto nós estamos misturando os papéis, culpabilizando coisas, pessoas, leis, que são esses fatores externos, em vez de se responsabilizar por a sua vida hoje, do quanto você quer fazer diferente daqui para frente. Eu tenho 3 casos aqui para trazer para vocês, de forma muito prática, para vocês entenderem as consequências das não ações dos ancestrais, dos antepassados. Não adianta a gente tentar culpar as pessoas, mas a gente precisa entender o cenário e os fatores psicossocioeconômicos que fizeram com que eles tivessem essa conduta. Não existe certo e errado, existem consciências e como era feito na época. Por isso não existem julgamentos. O que eu trago para vocês são reflexões para que vocês comecem a entender e reflitam o que faz sentido continuar e o que não faz. Para quem está acompanhando os conteúdos que eu venho colocando aqui, estou questionando os transtornos mentais. A gente está falando também dos padrões que não vão continuar, sejam externos, sejam estruturas, sejam as nossas estruturas internas. Então o meu convite aqui é que você se investigue, se trabalhe, se desenvolva e evolua para que certas coisas não continuem. E aí a gente não precisa culpar as pessoas, a gente se responsabiliza e cobra de autoridades, cobra dos parceiros e de outras pessoas o que lhes cabe daquela situação. Um exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, que aconteceu recentemente. Eu fui comprar um produto, a mãe diz pra mim: nossa, eu tava procurando uma pessoa como você. O meu filho tem problemas com drogas, ele tem 50 anos e eu preciso de ajuda. E na mesma semana a gente conversou, a resposta dela foi assim: eu preciso me organizar financeiramente porque eu comecei mudanças na minha casa. Por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque isso é um exemplo de irresponsabilidade afetiva. Ah, mas a criança tem 50. A questão das drogas, pessoal, são vazios emocionais profundos. E isso não é só do filho, isso tá proporcionalmente e profundamente envolvido com um contexto que também engloba o familiar. Então, quem me procura foi a mãe e é o filho que está pagando esse preço. Então, o que eu convido vocês a refletirem nessa situação: mudança de casa tem a ver com as nossas mudanças internas, mas qual é a sua prioridade? É a reforma da sua casa ou é tirar o seu filho da droga? Isso não importa, eu acho, a questão da idade, apesar de que aos 50, a pessoa já precisa ter se incomodado bastante para que isso aconteça. Mas se a mãe pede ajuda, é porque a questão é mais dela do que do filho. E dentro do movimento sistêmico, a gente sempre prioriza os maiores. Então, mãe, se você está incomodada, quem precisa trabalhar é você. Por isso que quando as mães de crianças me dizem que elas precisam de terapia, eu sempre falo que quem precisa de terapia são os pais. A gente só faz terapia pela visão sistêmica, pela astrogenealogia, a partir dos 14, que é quando a criança está começando a desenvolver a autoridade, a autonomia. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês é de uma pessoa que eu conheci recentemente. Ele tem 55, toma remédios, traz como herança a questão da sobrecarga, de uma pressão social, porque o pai é um escritor famoso. Então, assim, a pessoa toma remédio para se esconder, e uma estrutura que foi formada e que ele realmente não dá conta. A pessoa tem vários projetos, várias ideias, mas isso não se concretiza. Por quê? A grosso modo, sem grandes investigações, porque não era um cliente, não é uma família que eu atendo. Mas existem pressões que os filhos herdam e que eles acham que eles precisam continuar o legado dos pais. Dentro dessa família, pelo pouco que eu consegui entender, existem muitos lutos não elaborados. E a pessoa também é do signo do Escorpião, como vocês sabem, já falei um pouco aqui sobre a questão com os mortos. Por que isso é tão importante? Se você estiver atrelado à energia de morte, você não tem energia para a vida e isso nunca vai se concretizar. Por exemplo, você nunca vai conseguir escrever ou fazer disso algo bom, que é o que a gente sempre convida a se transformar. O que eu faço com essas perdas, com essas mortes? Eu faço algo bom. A questão do remédio dissocia a pessoa do ego. Então, você não tem energia, você não tem autonomia para gerir a sua própria vida. Um último exemplo que eu quero trazer de uma pessoa que eu conversei recentemente. E na empresa onde ela trabalha, é um homem de 50, e ele tem comportamentos abusivos. Por exemplo, de ficar olhando as mulheres dentro da sessão onde eles trabalham. E ela comentou assim comigo de uma forma muito rápida, mas uma fala que ela disse
que ele colocou no grupo me chamou a atenção, que é a seguinte: o meu pai vai processar vocês se vocês começarem a me acusar de alguma coisa. E aí eu perguntei para essa pessoa o que o pai dele era, porque eu entendi que ele era o advogado para poder chamar para processar. E ele é um pastor. Então, assim, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra questão que eu acho muito importante, que é a falta da figura paterna dentro da casa. E a mistura desses papéis dentro da sua psique. Porque, primeiro, aos 50, você já é responsabilizado de forma civil pelas suas atitudes. Então, independente do seu pai ser advogado, pastor ou Jesus Cristo, ele não vai poder salvar da responsabilidade que é você estar assediando sexualmente e moralmente as suas colegas de trabalho. Então, assim, fora que o que tem a ver uma figura de autoridade religiosa com a questão nesse cenário? O quanto as pessoas estão imaturas e acham que vão ser salvas de forma simbólica por uma figura de autoridade dentro de um contexto religioso. E, simbolicamente, é o pai excluído dentro da casa, porque se você busca essa figura em um outro contexto externo de uma forma tão desproporcional, desequilibrada, é porque essa figura não está dentro da casa, não está dentro do seu interno. Nós temos muitos problemas com relação a isso no Brasil. Na minha visão, é um dos maiores, que é a falta da figura paterna, que é geralmente exercida pelas mulheres. Então, elas se masculinizam, elas dão conta desses dois papéis da forma como é possível, porém acabam não sendo mães, porque prendem os homens à esfera delas e eles crescem como o filho que não cresce, e também se masculinizam e sobem o masculino e não dão lugar a essa estrutura. Tem todo um contexto de desequilíbrio a respeito disso. Para quem acha que a culpa é das leis misândricas, que a culpa é das mulheres com as quais você se relaciona, e não está disposto a se olhar, a investigar quais os padrões que você vem repetindo, tá tudo bem, pessoal. Procure um outro canal que sirva para você e que a pessoa vai te orientar de forma porca, como eu tenho visto muito conteúdo por aí nas redes, e tá tudo certo. Se você quiser continuar sendo enganado, se você quiser continuar sendo a criança que o papai vai te super proteger, você vai continuar usando o judiciário de uma forma contenciosa, porque o juiz vai te obrigar, assim como seus pais não te obrigaram. Agora, se você quiser ir para um contexto mais adulto, mais maduro, aqui eu coloco para vocês alguns caminhos, algumas reflexões para a gente pensar. Se fez sentido para você esse conteúdo, curte, compartilha, ajude outras pessoas a transformarem essa mentalidade infantil de que nós vamos ser salvos por algum Messias, que as coisas vão se resolver sem uma atitude sua, sem uma mudança de postura interna da sua parte. E a partir disso, você começa a mudar todo o seu contexto. Então, se isso fez sentido para você, curte, compartilha, se inscreva no canal. Eu te agradeço se você chegou até aqui.